Um filme ser um fracasso antes mesmo de vender o primeiro ticket é algo bem difícil. Mas estes 5 filmes conseguiram este feito. E não foi por um roteiro ruim. Eles tiveram uma enxurrada de caos nos bastidores, um protagonista com atitudes nada heróicas e muitos outros conflitos, polêmicas e problemas inimagináveis nos bastidores. O que garantiu que estes filmes nunca tiveram chance de ter sucesso. Quer conhecer estes 5 filmes sem sortes e todas estas histórias de bastidores? Então fica neste vídeo. Olá, este é o Imortal Cinema, com Perzer Imortal, que sou eu. Vamos começar com aquele que por muito tempo foi um dos piores fracassos da história do cinema. Um filme que enterrou seu estúdio e ainda quase fez o mesmo com os filmes de pirata. Estou falando de A Ilha da Garganta Cortada. Este filme de 1995 colecionou inúmeros problemas durante a sua produção. Segundo as fofocas de bastidores, o grande problema aqui foram do diretor Renny Harlin e da protagonista Geena Davis, que era esposa do diretor. Além disso, tem problemas envolvendo a Carolco Pictures, que estava já em processo de falência. Assim, este filme colecionou brigas de bastidores, confusões, muito desperdício de dinheiro, de tal forma que garantiu que este filme não tivesse chance. O primeiro problema foi, na verdade, antes deste filme começar a ser rodado. O protagonista masculino seria vivido por Michael Douglas. Porém, faltando poucas semanas para começarem a rodar, Douglas desistiu do projeto. Desta forma, os produtores precisaram correr em busca de um outro ator. Eles tentaram nomes grandiosos daquela época, porém não conseguiram. Assim, o escolhido foi Matthew Modine, um ator que até poderia ser considerado em ascensão, mas que não tinha o potencial, reconhecimento e tudo mais de Michael Douglas. Segundo informações de bastidores, um dos motivos que levaram o ator a desistir deste projeto foi devido à reescrita do roteiro pelo diretor Renny Harlin. Nesta reescrita, seu papel foi muito diminuído, em troca de ganhar mais destaque a Geena Davis, esposa do diretor. O diretor não concorda e até afirma que Michael Douglas já sabia dos boatos sobre a Carolco Pictures. Quem estava certo? Não temos como saber. Ainda assim, isto foi um dos primeiros problemas para dificultar a qualidade deste filme. Para piorar, quando o diretor chegou nos cenários deste filme, ele não gostou nada e mandou que tudo fosse refeito. Por consequência, este filme ficou ainda mais caro. E junto com isto, o filme foi atrasado. O próximo problema aconteceu fora das gravações. Segundo informações, enquanto estavam em um bar, o ator Oliver Reed e Geena Davis chegaram a brigar, inclusive fisicamente. O diretor Renny Harlin, ao saber da história, obviamente, demitiu o ator. Segundo algumas informações, na verdade a confusão aconteceu, pois Oliver Reed criticou o talento de Geena Davis enquanto estava neste bar, iniciando assim esta confusão. Entretanto, não foi apenas este um conflito nestes bastidores. O diretor Renny Harlin chegou a ter muitos problemas com o diretor de fotografia, Nicola Pecorini. Essa discussão foi tanta que Renny Harlin o demitiu. Isto gerou uma revolta entre parte da produção e 20 outros funcionários, inclusive o produtor, deixaram este filme. Para o lugar do diretor de fotografia foi contratado Oliver Wood. Porém, este trabalhou apenas poucas semanas, pois ele machucou a perna e novamente precisou ser substituído. Em seu lugar entrou Peter Levy. Os problemas de bastidores eram tantos neste filme, A Ilha da Garganta Cortada, que até o diretor Renny Harlin e Geena Davis, em um determinado momento, tentaram sair fora. Porém, o contrato impediu que isto acontecesse e eles continuaram até o final do projeto. Só que, se não bastasse toda esta confusão na produção, teve ainda um outro problema. Semanas antes deste filme entrar em cartaz, a Carolco Pictures declarou falência. Portanto, não havia dinheiro nem para o marketing. Todas estas confusões fizeram que este filme fosse um enorme fracasso, não conseguindo recuperar nem mesmo 100 milhões de gasto e se tornando um grande marco negativo na história do cinema. Este foi um fracasso tão grande que até os filmes de pirata tiveram um grande downgrade. Alguns projetos que estavam em planejamento foram descartados. E até Piratas do Caribe, o filme que mudou esta história, sofreu com este preconceito. Liga da Justiça de Joss Whedon.
O caso de Liga da Justiça do antigo DCU foi uma série de erros, muito por questões de desumanidade. O diretor original do filme era Zack Snyder. Ele já vinha construído a história deste DCU desde seu primeiro filme de Superman, passando por Batman vs Superman e chegando aqui em Liga da Justiça. No entanto, Zack Snyder sofreu uma tragédia familiar. Por algum tempo, o diretor continuou a trabalhar neste filme, mas em um determinado momento, ele pediu para parar, pois não conseguia conciliar esta gravação com seus sentimentos pessoais. Ao invés de dar este tempo para o diretor antes de continuar este filme, a Warner Bros. Decidiu chamar Joss Whedon para finalizar esta gravação. Joss Whedon era o diretor do primeiro e segundo Vingadores. No entanto, seu estilo é completamente diferente de Zack Snyder. O diretor realizou esta gravação e lançou, o que foi um enorme fracasso. Mas, posteriormente, foi revelado inúmeros problemas nesta questão. Primeiro, que a escolha de chamar Joss Whedon e não dar tempo para Zack Snyder estava ligada mais para bônus que os diretores da Warner Bros. Receberiam se este filme saísse do que propriamente pela qualidade e necessidade de lançar. Além disso, foi revelada que as gravações de Joss Whedon foi um ambiente extremamente tóxico, com situações muito problemáticas. Aqui tem relação tanto a situações de relacionamento do diretor com alguns atores, principalmente Gal Gadot, mas também algumas escolhas de cenas que ele introduziu neste filme. Fora desta questão de tratamento, de escolhas bem erradas, nós ainda tivemos uma situação no mínimo inusitada. Estou falando do super bigode de Henry Cavill. Com Joss Whedon, ele precisou fazer regravações. Contudo, neste período, o ator também estava gravando outro filme, em que seu personagem tinha um grande bigode. Devido ao seu contrato, ele não podia o raspar, e a produtora deste outro filme não permitiu. Portanto, eles tiveram que apagar isto digitalmente, e ficou algo verdadeiramente ridículo. Desta forma, este universo compartilhado, que já estava sendo meio capenga, unindo estes problemas de bastidores, estas escolhas que nunca deveriam ter sido feitas, levaram que este filme nunca tivesse chance de sucesso. Mas, felizmente neste caso, após muitos anos e uma campanha de release da Snyder Cut, este filme em sua versão original e como foi planejada por Zack Snyder, chega ao serviço de streaming da HBO Max. Mas por todas estas escolhas extremamente ruins e um pouco desumanas, este filme chegou ao cinema na versão de Joss Whedon de uma maneira que nunca poderia ter saído. Branca de Neve Live Action. Aqui o problema não foi precisamente por questões de bastidores, mas por polêmicas em entrevistas, em algumas até de atores que nem estavam neste filme. E é por essa que eu vou começar. Provavelmente a primeira polêmica deste filme foi devido a Peter Dinklage, o ator de Tyrion Lannister de Game of Thrones. Quando saiu a notícia que este live action seria feito, Peter Dinklage deu uma entrevista falando que não era certo ter pessoas com nanismos interpretando os anões de Branca de Neve. Segundo ele, isto era uma visão preconceituosa que seria repetida neste filme. Esta entrevista repercutiu bem forte na mídia, e assim a Disney falou que não contrataria atores com nanismo para este papel. Além disso, falou que os 7 anões não seriam anões, eles seriam criaturas mágicas. Só que aí veio o problema, pois tanto a entrevista quanto a decisão da Disney teve uma enorme repercussão, ainda maior negativamente. Muitos dos atores com nanismo de Hollywood não concordaram com esta atitude, uma vez que este era um papel que iria garantir o emprego de pelo menos 7 atores. Muitos se posicionaram contra, principalmente que o ator Peter Dinklage, mesmo sendo uma pessoa com nanismo, não falava em nome da comunidade. Muitos atores com nanismos, na verdade, defendiam que esta seria uma oportunidade destes atores aparecerem e assim ganharem novas oportunidades no cinema depois. E eu vou dizer, eu concordo com eles. Seria uma oportunidade de trazermos novos atores com nanismo para o cinema. Além disso, Peter Dinklage foi bem hipócrita. Afinal, ele próprio fez o papel de anão mágico Crônicas de Nárnia. Mas as declarações polêmicas não pararam por aí. Rachel Zegler, a Branca de Neve, deu muitas delas. A começar por uma em que ela desmereceu o filme original, falando que praticamente não assistiu, que eu achava muito antiquado e que não combinava com as mulheres atualmente. Além disso, brincou que o príncipe
era um stalker e que sua Branca de Neve seria uma mulher empoderada, alguém que queria comandar o reino, e não a história do filme original. Todas estas histórias desmerecendo os personagens e o filme original por si só já seria um problema. Mas aqui estamos falando de Branca de Neve, o filme original que, junto com Mickey, fizeram a Disney. Desmerecer esta princesa tão importante, desmerecer este filme com tantos fãs, foi um enorme erro que atraiu hate para o filme. Além disso, Rachel Zegler deu muitas opiniões, no mínimo polêmicas, em relação à guerra entre Israel e Hamas neste conflito com a Palestina, e suas declarações pró-Palestina contra Israel aconteceram poucas semanas após o atentado, quando todos estes acontecimentos estavam extremamente vivos na mídia e na memória. Para piorar esta situação, vamos lembrar que a Rainha Má era na verdade Gal Gadot, uma atriz israelense, e que segundo os bastidores, isto também foi um momento de tensão fora das câmeras. E aqui vale destacar que Gal Gadot tentou se manter fora destas polêmicas. Além disso, toda esta confusão acabou alimentando este hate que já vinha sendo carregado pela questão dos anões, tanto pela declaração de Peter Dinklage, tanto pela atitude da Disney, e depois o vazamento de 7 pessoas que aparentemente seriam os anões de Branca de Neve. Toda esta confusão geopolítica, esta confusão de relacionamento, esta confusão de polêmicas e declarações sobre os anões, e se estes atores com nanismo deveriam ou não estar neste papel, acabou gerando toda esta rejeição a este filme, de tal forma que Branca de Neve nunca teve chance. Os Novos Mutantes. Aqui o problema não foi por questões de bastidores, brigas, declarações polêmicas, nada disso. O problema aqui foi um só: a Disney comprou a Fox. Os Novos Mutantes eram um spin-off que deveria sair praticamente junto dos últimos filmes de X-Men, aqueles com Jennifer Lawrence, James McAvoy e Michael Fassbender. O filme foi gravado e até lançaram um trailer. Até mesmo os atores brasileiros daquele filme chegaram a participar de uma CCXP. Contudo, veio a compra da Fox e este filme foi totalmente engavetado. Não havia qualquer esperança dele ser lançado. E isto demorou pelo menos uns 2 anos, entre 2018 e 2020, quando ele foi lançado. Porém, é aquilo, este filme não tinha previsão de ser lançado, e assim não tinha previsão de sofrer regravações. Como estes anos passaram, até os jovens atores acabaram mudando um pouco, e assim impedindo que estas regravações acontecessem em 2020 também. Desta forma, quando o filme foi lançado, praticamente ele foi lançado com a gravação original, sem ter chance de poder corrigir um ou outro aspecto, sem ter chance de ser trabalhado, e com o hype totalmente destruído. Portanto, mesmo que fosse um filme bom, e não é, este filme acabou morrendo, pois ele foi todo construído exatamente meses antes da compra da Fox pela Disney. Este fato acabou quebrando muito dos planejamentos que existiam na Fox. E assim, Os Novos Mutantes foi um destes filmes que sofreram com esta condição. E já que eu falei sobre filmes sem sortes, provavelmente este aqui é o que tem menos sorte desta lista. Afinal, se ele fosse lançado um pouco antes, ele poderia ter uma sorte melhor. The Flash. Aqui o problema do filme tem nome e sobrenome: Ezra Miller. Uma vez que o ator colecionou casos policiais, sua primeira polêmica foi aquele vídeo em que ele agarrava o pescoço de uma garota e a derrubava no chão. A partir daí, inúmeros outros casos surgiram. Ele foi acusado de se envolver em uma briga no Havaí. Pouco depois, também no Havaí, uma outra confusão, em que ele teria até mesmo jogado uma cadeira em uma outra mulher. Os casos de Ezra Miller naqueles meses antes de Flash foram inúmeros. Até mesmo ele foi acusado de pertencer a uma seita e manipular a filha menor de idade da acusadora, utilizando violência e outras técnicas. Durante meses, sempre que tinha uma notícia sobre The Flash, na verdade, era uma notícia sobre polêmicas envolvendo o ator Ezra Miller. O filme em si também não ajudou, e já estava quase no final desta era da DCU. Ainda assim, muito pelo fracasso deste filme, foi por todas estas confusões envolvendo o ator Ezra Miller. Confusões bem graves e que ajudaram pela rejeição deste filme, pela presença de Ezra como Flash, e portanto, mais um filme que nunca teve chance de fazer um sucesso desde antes de ser lançado. E vocês concordam com esta lista? Acha que estes filmes sempre estiveram destinados ao fracasso por todas estas confusões, polêmicas e muito mais?
Tem algum outro filme que vocês acham que não fez sucesso muito por questões de bastidores? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Este canal ainda pequeno traz toda semana pelo menos 2 vídeos sobre filmes e séries do presente, do passado, do futuro, análises de possibilidades, listas como esta e muito mais. Assim a sua inscrição ajudaria muito este canal a continuar crescendo e trazendo este vídeo. Muito obrigado e neste vídeo eu trago a crítica de Pecadores, um bom filme de terror de 2025 e o botão para você se inscrever neste canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.